Olá, eu sou Mônica Nitz, artista plástica e documentarista, e vou contar um pouco para vocês da minha vida, dos meus trabalhos e como isso influencia o meu fazer cinema. Eu sou formada em comunicação e artes plásticas, e essas duas áreas se misturam num pensamento sobre memória. Quando eu me formei em comunicação, o meu primeiro trabalho foi um documentário sobre o Hermógenes Lima Fonseca, que foi o nosso grande folclorista, né? Então, foi a primeira coisa que me interessou em documentar era pensar um pouco sobre a nossa cultura, o nosso folclore, né? Foi essa a primeira busca sobre memórias que me interessou. Depois, com as artes, eu acho que estudar artes plásticas foi muito importante para trazer para a minha comunicação linguagem poética, né? Um outro olhar sensível, subjetivo, sobre aquilo que eu gostaria de falar. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho que é de pintura, mas também é de performance, também é falar sobre memória, que é o trabalho de pintura de ação. Na pintura de ação eu uso uma tinta muito fluida, que é o nanquim. Eu trabalho com a manobra dessa tinta na gravidade, com o movimento do corpo, com o sopro, e esse trabalho fala de memória. É muito importante para mim registrar esses processos criativos e levar eles para um outro lugar, que é as redes sociais. Fazer com que esse trabalho de pintura de ação alcance outras pessoas através das redes. Hoje, todos nós somos um canal, todos nós produzimos algum conteúdo, não só absorvemos imagens do mundo, lemos imagens do mundo, mas também criamos a nossa curadoria, né? Quando eu comecei comunicação, a gente dependia de uma grande rede de TV se interessar pelo nosso trabalho para poder mostrar isso para alguém. Hoje, qualquer um de nós pode mostrar o seu próprio trabalho e criar comunicações com o mundo através das redes. E isso é uma coisa muito importante. Alert, 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 alert.
Paralelo ao trabalho de pintura de ação, eu desenvolvo um trabalho autoral, audiovisual, que se chama Memória da Cor. O Memória da Cor ele surgiu a partir da minha percepção de que em fotografias minhas cotidianas, de viagens, tinha um trabalho de poesia ali. Esse primeiro trabalho que surgiu do Memória da Cor foi sobre a memória do céu de Itaúnas, que foi um lugar que eu frequentei desde criança por muitos anos. E é impactante, quem conhece Itaúnas sabe como é impactante o céu daquele lugar. Então, foi esse primeiro trabalho que eu desenvolvi e com ele eu me inscrevi para um edital de internacionalização para o Espírito Mundo e fui participar de uma residência artística internacional, onde eu comecei a desenvolver mais desses vídeos. O Memória da Cor, ele é um work in progress. Então, ele é um trabalho em série, né? São microdocumentários com uma linguagem minimalista, uma relação afetiva dos lugares que eu itinero, que eu vivencio. Essa tentativa de buscar a memória da cor dos lugares me faz perceber e observar muito a natureza, né? Aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Por exemplo, se eu estiver em Paris, e passar uma semana na casa de um amigo nesse lugar. A minha memória da cor não vai ser da Torre Eiffel, mas do lugar que eu estiver vivenciando. Então, não é um roteiro pré-estabelecido que eu levo comigo para o Memória da Cor, mas a espontaneidade das vivências. E eu acho que é um excelente exercício buscar essa naturalidade, essa vivência, porque quando a gente estuda comunicação, depois a gente estuda arte e a gente entende que o artista é tudo aquilo que ele viveu, que ele comeu, que ele sentiu, que ele vivenciou, você começa a descobrir a importância de observar o seu dia.
Quando estiver chegando, acabando, você me avisa. Vai cair pra trás. Avisa pra mim, por favor. Ma il prezzo com'è con la macchina? Che valeva la pena andare a vedere? Esatto. Il navigatore pure. Un 4. Anche secondo me. No, indubbiamente bene. Sì, sì. No, bello che prima ci vado a fare. Vocês viram um pouco sobre a minha pintura de ação, vocês viram um pouco
dos vídeos do Memória da Cor. E eu gostaria de dizer que as redes sociais hoje têm um papel muito importante na construção de trabalhos mesmo, né? Você pode começar a desenvolver uma pesquisa, criar uma página no seu Insta que vai se tornar um depositório daquilo que você está pesquisando, que você está estudando, né? Você pode buscar novas referências de pesquisa de pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que vocês nessas redes. Inclusive, você pode criar parceiros possíveis nesse compartilhamento de informações. Eu chamei essa primeira aula de imersão dos sentidos na criação de memórias porque eu acho muito importante pensar no nosso processo criativo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Aquilo que se destaca como poesia, aquilo que se destaca na nossa atenção, nas coisas pequenas, nos detalhes, né? Talvez seja a partir deste ponto que a gente busque entender melhor o que a gente vê, como a gente vê, para que isso possa nos levar à criação de algumas ideias e de memórias interessantes num trabalho audiovisual. Pensando sobre o olhar, me faz lembrar de um documentário que eu acho muito especial, que se chama Janela da Alma. É um documentário que fala sobre problemas de visão, pontos de vista, e cria todo um círculo em torno do assunto do olhar, que nos leva também a pensar no nosso próprio olhar sobre muitas coisas, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o que a gente imagina sobre as coisas. Porque cada pessoa tem um ponto de vista, tem um olhar, e o mundo, essa realidade, ela não é una, ela é múltipla. E saber disso, ter consciência disso, pode nos abrir espaço para novas possibilidades de entender o mundo. Olha dentro da lente para eu ver para onde é que tu tá olhando. Não, mas... tá, dentro da lente. Eu estou vendo os seus dedos. Eu estou vendo os seus dedos. Para eu olhar dentro da lente, eu tenho que chegar mais perto, cara. Eu vou deixar você fazer umas perguntas para depois eu começar a contar as coisas da vista, do que é da vista. Pode contar lá. Posso ir contando? The act of seeing and of looking, it's not just looking out there, not just looking at what is visible, but I think also looking at what is invisible. Like for a while when I was 30 or so, I tried contact lenses. And but even when I had the lenses on, I was constantly looking for my glasses because I saw sharp without the lenses, but I was missing the frame. If I don't have my glasses, I feel I see too much, and I don't want to see all that much. I want to be more refrained. On ne sait plus voir ça, on ne voit plus rien parce qu'on n'a plus ce regard intérieur, on n'a plus la distance. C'est-à-dire on vit dans une espèce d'aveuglement généralisé. Enfim, tenho 77 anos, não? Como a minha vida vai aproximando do fim. É como se eu tivesse a necessidade de assistir, de ver aquilo que de alguma forma está ainda no princípio, porque está a crescer. And people smile because it's funny in a way, you know. Because you really forget Catherine. Just look at the sweater. A minha vista, uma faz assim, outra faz assim. Estou vendo ela. Agora, se ela se mexer ali, eu estou vendo tudo. Que vista rica, eu estou vendo vocês de uma vez. É interessante perceber no filme
como cada pessoa traz as suas vivências e a sua problemática em cima do olhar, né? Quando a gente vê o Wim Wenders falando que para ele é mais interessante ter um olhar dirigido, né, o frame do próprio óculos, em vez desse olhar amplo, né, de quem não tem nenhum tipo de limite, é muito interessante, né? No filme também ele fala que ele aprendeu com a mulher dele a abandonar aquilo que ele não quer ver e não quer guardar na memória dele. E eu acho que nós devemos também fazer esse tipo de curadoria, né, daquilo que a gente vê e que a gente não vê. Né? Porque muitas vezes a gente está tão no automático na nossa casa, naquilo que a gente procura no YouTube para assistir, e de repente você está ali vendo 1001 tragédias, e o que você está alimentando a sua mente? Como você está criando repertório para pensar o mundo? Então, eu acho que esse documentário, ele não só te acrescenta como um olhar sobre possibilidades, né, audiovisuais de se fazer um documentário, mas também ele cria uma reflexão sobre o seu próprio olhar. Saltando desse ponto de vista sobre a questão do olhar, eu vou levar a gente para um outro lugar que é sobre o tempo, né? Eu quero mostrar um documentário para vocês que eu acho bem impactante, que é The Passing, né, do Bill Viola. Nesse documentário, a gente vai perceber como que o Bill Viola juntou questões pessoais da vida dele, como a morte da mãe, o nascimento do filho, e colocou ali o tempo, né? O tempo do respiro mesmo, da pessoa respirando, dormindo, de um carro que passa, e como que esse registrar o próprio tempo foi criando um ritmo e que nos leva a entrar nesse respiro do próprio filme e ir sentindo esse impacto do tempo sobre nós.
Bill Viola, ele trabalha com instalações, ele trabalha com imersões, e quando a gente vê trechos desse filme, a gente percebe o quanto que ele consegue nos levar para esse lugar de imersão sobre o tempo, né? Agora eu vou conduzir o nosso olhar nesse primeiro pedaço da oficina, que eu estou tentando trazer essa sensibilização sobre o olhar, sobre a questão do tempo. Vamos agora chegar num lugar que é o lugar da imaginação, né? Como um artista, um cineasta, nos leva a usar o impacto do gesto do nosso corpo para uma imaginação sobre o universo, por exemplo. Vimos um pouco sobre a questão do olhar sobre o mundo, dos pontos de vista. Vimos um pouco sobre a questão do tempo e como esse tempo pode ser registrado e exposto no filme. Agora nós vamos dar uma olhada em como podemos trazer a imaginação, né, através de uma coisa simples, que é a elaboração de gestos do corpo, e possam nos transportar, por exemplo, para falar sobre o sistema solar, para poder falar sobre os dias e as noites, para poder falar sobre a luz e a escuridão, né? No filme que eu vou mostrar para vocês, que se chama As Harmonias de Werckmeister, de Béla Tarr, um dos filmes mais lindos em preto e branco que eu gosto, que eu conheço, uma cena belíssima em que num lugar frio, escuro, com poucas possibilidades de diversão, de interação social, as pessoas reunidas ali conseguem criar todo um movimento poético de imaginação sobre o cosmos. Na. Mutasd meg. Emberek, csináljuk meg kísérletet, hogy a Valuska bemutassa! Te vagy a nap. A nap nem mozog, csak így csinál. Te vagy a Föld. A Föld először ideál, és aztán forogni kezd a nap körül. És most olyan magyarázatot kapunk, amiből mi egyszerű emberek is megérthetünk valamit a halhatatlanságból. Azt kérem csak, hogy velem együtt lépjenek ki egy határtalan térbe, ahol az állandóság, a nyugalom és a béke, a végtelen üresség az Úr. És képzeljék csak el, hogy itt ebben a végtelen zengő csendben mindenfelé áthatolhatatlan sötétség van. Itt egyelőre még csak az általános mozgást észleljük. És eleinte észre sem vesszük, milyen rendkívüli események szemtanúi vagyunk. A nap ragyogó fénye mindig meleget és világosságot áraszt a Földnek arra a felére, amelyik éppen a nap felé fordul. És mi itt állunk a tündöklésben. Ez a hold. A hold forgó mozgást végez a Föld körül.
Mi történik? Azt látjuk hirtelen, hogy a hold korongja a nap lángoló gömbjét behorpasztja, és a horpadás, a sötét árnyék egyre nő és nő. És ahogy egyre jobban eltakarja, a napból lassan már csak egy keskeny sarló marad. Egy vakító sarló. És a következő percben mondjuk, hogy déli 1 órakor egyszeriben drámai fordulat áll be. E pillanatban a levegő váratlanul lehűl. Érzik már? Az ég beborul, egészen besötétedik. Felvonyítanak a kutyák, meglapul a nyúl, fut a szarvascsorda, fut, riadtan menekül, és ebbe a félelmetes és felfoghatatlan alkonyatban még a madarak is megzavarodnak, és a fészkükre szállnak riadtan. És akkor néma csend. Minden élőlény elnémul. Vajon megindulnak a hegyek? Ránk dől a mennyboltozat? Beomlik a föld? Nem tudjuk, mi lesz. Nem tudjuk, mi lesz, mert beállt a teljes napfogyatkozás. De nincs ok a félelemre. Még nincs vége. Mert a nap izzó gömbjének túloldalán lassan kiúszik a hold. És a nap most újból felragyog. És a földre lassan visszatér a fény. És áradni kezd újból a meleg. És mindenkit megindultság fog el, hogy felszabadul a sötétség súlya alól. Você já parou para pensar sobre o seu cotidiano? O que te atravessa? A gente acorda de manhã, a gente escova os dentes, a gente come, toma banho, trabalha, estuda, pode cuidar do seu pet, do seu animalzinho, pode encontrar com pessoas, né? O que desse tempo todo se constrói para você como realidade? Eu gosto muito de pensar numa metáfora que é a metáfora do ônibus, né? Eu já tive N viagens dentro do ônibus, indo trabalhar, né? Aquele tempo que você está ali preso naquele lugar, se deslocando, mas a sua mente está indo além, né? E sou uma pessoa muito de observar pelas janelas, né? Então, uma coisa que eu percebi e que isso refletiu para mim sobre como que o dia a dia e como a realidade se constrói para a gente é o seguinte: imagina que você está num ônibus e você está sentada no banco do lado direito. No banco do lado direito, pela janela, eu estou olhando e vejo na calçada uma pessoa comprando um picolé.
Agora imagina que se eu tivesse escolhido, em vez de sentar no banco do lado direito, tivesse sentado no banco do lado esquerdo, eu teria visto uma pessoa tropeçar e cair no chão. Então, acho que a partir dessa metáfora do ônibus, a gente percebe o quanto o dia e a realidade de cada pessoa é tão diferente. Porque dependendo para onde você olha, outras coisas irão se construir diante dos seus olhos. Seguindo esse contexto da janela, né, nas pesquisas que eu fiz para essa aula, eu me deparei com um curta-metragem do Carl Guimarães, que é um cineasta muito interessante, que trabalha o experimental e que pensa muito que as imagens falam por si, não é um cinema muito da narrativa do texto, a narrativa é a própria imagem, que é uma coisa que eu me identifico, né, e tento exercitar muito nos meus trabalhos. Eu descobri um filme dele que é Da Janela do Quarto. Vou mostrar um pouco das cenas desse filme para vocês, mas é muito interessante que como que de uma janela você pode ter vários flagrantes, né? Nesse filme em especial, o Cal filma duas crianças que brincam e brigam, brincando de brigar na rua depois de um dia de chuva, né? Então, é um momento especial, da mesma forma que a gente pensa lá naquela história do ônibus, né? Se naquele instante a câmera não tivesse ligada ali, ele não tivesse percebido, aquela briga fugaz que começou ali, depois saiu correndo e foi embora, passaria despercebido. Então, vamos ver aí uns trechinhos da janela do quarto.
Agora, vamos ampliar um pouquinho o nosso território, né? Vamos sair da janela desse quarto e vamos ir para um território que se chama vizinhança, né? Como que da sua vizinhança pode sair inúmeras histórias e questões interessantes que você possa querer mostrar num filme, né? Uma vizinhança muito interessante a gente pode ver num filme, num documentário do Eduardo Coutinho, que é o Edifício Master. O Edifício Master é um edifício muito conhecido no Rio de Janeiro, em Copacabana, que tem 12 andares, com quase 300 apartamentos. E o Eduardo Coutinho passou uma semana registrando, com 3 equipes, as histórias e o cotidiano dessas pessoas. A gente vai ver um pouquinho sobre esses detalhes. Vamos ver um trailer sobre o Edifício Master para você sentir como que essa vizinhança foi retratada. Um edifício em Copacabana. 12 andares. 276 apartamentos conjugados. Uns 500 moradores. Com 3 equipes, filmamos a vida do prédio durante uma semana. Oi, Fernando. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Podemos entrar filmando? Pode. Todos os 49 anos eu passei aqui sem nunca mudar do prédio. Por exemplo, se eu sou homem e estou com uma mulher do lado, eu não vou olhar para outra que está passando ali e fico encarando. Né? Ela afirma que eu olho para mulher na rua. Olha. E ela mostrou seu umbigo, que girasse o mundo lá. E olhem para além do umbigo, olhem que o tempo vai. Joguei na França 2 anos e meio, je parle français un petit peu. Joguei nos Estados Unidos, I speak English a little bit. Eu uso muito Piaget. Quando não dá certo, eu parto pro Pinochet. Eu odiava isso aqui muito. E agora? Hoje é minha casa. Eu não me escondo. Eu sou esse. Mas ontem eu menti. Você vê como é que eu sou uma mentirosa verdadeira. Falo mentira, mas eu falo a verdade. Só pelo trailer do Edifício Master, a gente percebe o quão rico é esse território da vizinhança, né? Porque cada ser humano vai trazer histórias únicas da sua vida para poder compartilhar conosco e, ao mesmo tempo, quantas outras vamos nós nos identificar, né? Então, a vizinhança é, sim, um grande território de possibilidades. Agora, quando a gente pensa em sair um pouquinho da nossa zona de conforto e adentrar o território do outro, né? Como que essa estranheza vai ser vai trazer essa riqueza para um documentário, vai gerar memórias improváveis dentro do território de memória do outro. Isso a gente pode ver no filme Rua de Mão Dupla, do Carl Guimarães, né? E é muito interessante vocês verem como que ele também organizou isso no enquadramento, né? Porque ele faz um enquadramento duplo, ele coloca essas duas realidades, uma ao lado da outra, e ele busca pessoas que vão trocar de casas uma com a outra. Então, eu vou para a casa de uma pessoa que eu nunca vi na vida, e essa pessoa vai para a minha casa e passa 24 horas dentro desse lugar. E essas impressões sobre um território desconhecido é que vai gerar essas memórias incríveis que a gente vai ver agora
primeira impressão. Bem, tô aqui desde ontem, a 1h da tarde. Primeira impressão foi de ser uma pessoa que gosta de coisas. A sensação é de estranhamento no começo, depois a gente vai se adaptando. É um homem grande, macho, por religião, desde criança, ele torce para o glorioso Clube Atlético Mineiro. Um ambiente assim, bem diferente do normal, o prédio é todo torto, cheio de curva, as paredes são tortas, enfim, é um negócio meio doido, assim, que a gente não... Eu pelo menos não estou acostumado com esse tipo de edificação, né? Isso parece uma calcinha. Quando eu entrei e eu vi essa coisa vermelha jogada no chão, eu pensei que fosse uma calcinha. Fiquei pensando assim, o que significa essa intimidade, né, da gente dentro do ambiente de outra pessoa. Achei muito sensacional sentir essa qualidade assim, de expectativa, né, de tentativa de harmonizar o meu eu com o eu de outra pessoa que eu nem conheço, né. Bom, nós falamos um pouco sobre o olhar, sobre o tempo, sobre a imaginação, sobre o nosso mínimo território, que é da janela do nosso quarto, falamos sobre a vizinhança, falamos sobre o território do outro. Agora, como reorganizar o nosso olhar diante de tantas informações como essa? Eu gostaria de propor a vocês um exercício para vocês fazerem em casa, para vocês levarem para a vida, que é um exercício de registros diários, né? Também o caderninho, né? Quando a gente faz o curso de artes lá, a gente sempre tem algum professor que nos orienta nisso, né? Tenha o seu caderninho, anote as suas ideias, porque as ideias, elas nunca vêm prontas, né? Às vezes vem uma inspiração aqui que ainda falta se encaixar com outra, e ali um caderninho de anotações, até das suas impressões, de como você está se sentindo. É uma ótima dica ter esse caderninho, fazer uso dele. Paralelo a isso, o exercício que eu quero que vocês façam é começar, a partir de agora, fazer registros diários dos seus cotidianos, né? E criando o seu acervo de memórias. Porque é a partir desses registros diários que, primeiro, você vai começar a ter mais intimidade com a câmera, com o seu celular, com as tecnologias que você usa para poder produzir memórias, né? E também você vai começar a criar padrões, a entender padrões. O que me interessa? O que eu estou registrando?
né? Eu sou uma pessoa muito organizativa com HDs, né? Com as coisas que eu produzo muitas memórias, e eu gosto de ir de pouco em pouco tempo e ir organizando isso. Então, eu tenho algumas pastinhas que são coisas que eu registro da minha casa, coisas que eu registro da praia, que eu sou muito praiana. Tenho um item lá que é por aí, que são os lugares do mundo, os lugares que eu vou. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, esses acúmulos de registros de memória vão criando sentidos que você lá na frente pode usar para poder desenvolver uma narrativa de um filme. Então fica essa demanda para vocês, nessa primeira atividade que eu estou propondo aqui na oficina, que é começar a desenvolver os seus registros diários, da poética, do que te encanta no seu cotidiano, do que é importante, das suas memórias da cor sobre a sua vida. Bom, sobre o que me interessa, né, eu dei essa demanda para vocês de buscar o que interessa para vocês nos seus registros diários. Nos meus registros diários, uma coisa que me interessa muito é o céu. Como eu falei para vocês sobre o céu de Itaúnas, esse céu ele me acompanha. Para onde eu vou, eu tenho essa atenção voltada para o céu. Então, quando eu fui para uma residência artística do Espírito Mundo, eu passei 4 meses na Europa, boa parte na Itália, o céu teve uma presença marcante nos meus trabalhos. Eu vou mostrar para vocês uma sequência desses microvídeos, que é o céu da lua cheia, o céu do arco-íris, o pôr do sol, um céu também... Ah, não. Vou fazer de novo. Peraí. Agora, de onde que eu pego? Tá. Eu quero mostrar para vocês um pouco dessas imagens, desses vídeos de céu, da Itália, e a presença, e o céu foi uma presença marcante nesses registros, nesses documentários do Memória da Cor. Então, nós temos o céu da lua cheia, nós temos o céu do arco-íris, nós temos o pôr do sol e outras magias que envolvem o olhar e registrar o céu.
veja que esses trabalhos do Memória da Cor, eles são microdocumentários, né? Alguns têm 1 minuto e alguma coisa. Logo no começo, quando eu comecei a desenvolver esses trabalhos, eu fiquei pensando assim, o que as pessoas vão achar desse trabalho tão pequenininho, né? Que começo, meio e fim é esse, sem narrativa? Fiquei achando que as pessoas iam me achar meio maluca, né? E hoje em dia, nem tanto, né? Porque já tem 7 anos que eu desenvolvi esses trabalhos e hoje a gente vê tantas mudanças nas redes sociais, os microvídeos de 15 segundos, mas naquele momento era ainda uma coisa muito deslocada do que eu estava vendo no momento. Então, eu penso que nesses trabalhos que são work in progress, que são trabalhos seriados, o acúmulo desses trabalhos vão dando força, né? Então, eu vou lá e faço um trabalho de céu, um videozinho lá de Itaúnas. Aquilo ali é uma coisa só, é uma introdução, talvez. Mas quando esse trabalho continua, quando a gente vai empregando nosso olhar sobre esses pequenos vídeos e eles se acumulam em uma série, essa série ganha força nesse olhar, nessa linguagem que a gente quer passar e desenvolver. Seguindo nesse raciocínio sobre o céu, que é um ponto de muito interesse, né, nas minhas pesquisas sobre a memória da cor, eu quero falar de um céu que é o céu da janela do meu quarto, né? Esse céu eu comecei a registrar a partir de 2013 e sigo registrando até hoje. Aí você pensa, como que vai ampliando o nosso olhar sobre uma coisa. O primeiro ano que eu registrei esse céu, que foi o ano que eu me mudei para esse apartamento, que eu comecei a entender um pouco esse território, eu tive, sei lá, menos de 50 registros sobre esse céu. No segundo ano, isso já foi para quase 100 registros. No terceiro ano, já subiu para umas 750 fotos e vídeos, né? Agora, sei lá, incontáveis, né? E eu vou registrando e vou organizando esse trabalho. E quando começou esse processo de pandemia, de isolamento social, né, que eu tomei coragem e fui lá e fiz um Instagram chamado Janela do Céu. Então, já agora, estamos em março, né? 1 ano de pandemia, então já temos aí 1 ano de registros desse céu que eu compartilho com as pessoas, né? Para mim, estar registrando a janela desse céu durante esse isolamento social foi muito importante, porque a gente deixou de ter acesso a muitas partes da cidade. E esse céu, para mim, tornou a cidade de Vitória, onde eu vivo, uma cidade onírica, porque o céu é onírico, né? As nuvens, as cores, né? As intempéries, se um dia é sol, é chuva, e me fez até me questionar um pouco sobre o que me agrada nesse céu, né? Porque quando eu tinha a minha liberdade total, ver esse céu azul da minha janela era uma coisa muito incrível, porque era o dia de eu ganhar o mundo, de eu ir para a praia, de eu ver pessoas, de eu interagir com a natureza da minha cidade. E nesse tempo de pandemia, de isolamento, para mim o céu azul se tornou um céu muito monótono, porque não tinha movimento, não tinha aquilo que transformava ele a cada minuto, como é efêmero as nuvens que passam, né? Então, esse trabalho, com o tempo, eu imagino que vai me dar um pouco de padrões, eu posso entender os padrões da memória da cor da minha cidade, do céu da minha cidade, né? Perceber as estações do ano, o verão, o inverno, o outono, perceber como que esse pôr do sol é diferente numa determinada época, como que em alguma época temos mais tempos de chuva, então tempos mais cinzentos e outros mais coloridos. Então, vou mostrar um pouquinho de detalhes do Instagram, do Janela do Céu, e quem quiser seguir, acompanhar e também desenvolver o seu próprio olhar, né, sobre o céu da sua cidade, fica aí.
Bom, essa é a minha quarentena, né? Meu isolamento social. Eu não sei como que está sendo o isolamento social e a quarentena de vocês, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que te estimula ao improviso, que é: comece onde está, use o que você tem e faça o que você puder, né? Na minha quarentena, eu trabalhei muito com essa janela do céu para poder me distrair, para poder me levar para um lugar produtivo do audiovisual. O audiovisual, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é uma prática coletiva, que você está com grupos, com outras pessoas. Mas eu acredito também que o audiovisual possa ser mais intimista e ser feito você por você mesmo, faça você mesmo, né? Se você for pensar lá no cinema punk, né, nesse estímulo de faça você mesmo, talvez possa ser um pouco tosco, um pouco ruidoso, um pouco nada tão ultra tecnológico, mas imprime o seu olhar e a sua linguagem sobre o que você está fazendo. Nesse período de quarentena também teve alguns editais emergenciais da cultura, e em um deles eu pude mostrar um pouco do como foi essa minha quarentena criativa, pensando, né, em como trazer e permanecer com a produção criativa em plena quarentena. Eu me lembro que teve, logo no começo, né, eu fiquei muito desanimada, né, e até eu concentrava toda a minha energia de criação, às vezes à noite, na feitura de um desenho. Às vezes eu estava ali assistindo televisão e me colocava na proposta de fazer um desenho cego, em que eu fazia com a mão esquerda também, para poder buscar traços mais não tão retinhos e lineares como a mão direita da gente às vezes é tão precisa, né? Então eu fazia algum desenho cego olhando para a televisão e depois fazia interferências nesse trabalho. Então isso também foi onde eu desaguei também um pouco da minha criatividade na quarentena. E fui registrando um pouco desses processos do desenho, um pouco do céu, um pouco da pintura e do meu cotidiano. E eu compilei isso tudo num vídeo chamado Avistamentos, Diário de uma Quarentena Criativa. E eu vou mostrar um pouco deles para vocês agora. No dia 17 de março de 2020, iniciei meu isolamento. Nunca lavei tanto as mãos em toda a minha vida.
Esse gesto simples é a melhor ferramenta para essa guerra do invisível, a guerra contra o coronavírus. Logo no começo da quarentena, muitos dias acordei chorando com medo do que fosse acontecer. Mas depois, decidi cuidar do meu tempo. Vamos mexer no geladinho? E da minha janela, a cidade se tornou onírica.
Em um momento de isolamento social, nunca vi aparecer tantos rostos nos meus trabalhos abstratos. Vestígios de faces vistas na TV, transmutadas nesses desenhos cegos, nessas intervenções de linhas e listras. Encontros possíveis entre uma página e outra. A moça sorri. Uma cara pensativa. Esse é o céu do dia que Maria, minha sobrinha, nasceu. Acesso meus HDs como um álbum de família e busco territórios possíveis de se explorar. Registro meu tempo, acesso memórias, vou a um país distante, chego até a praia e olho para o céu, sempre. Bom, falando desse conteúdo que vai chegar nas redes sociais, eu gostaria de falar para vocês sobre as hashtags. Então, as hashtags, eu percebo que quando eu uso as hashtags nos meus trabalhos de fotografias e vídeos no Instagram, em outros lugares, e uso as hashtags, elas são como pontes para o mundo, né? Eu percebo que pessoas de diversas partes compartilham, comentam e estão vendo o meu trabalho, né? E eu acho isso muito interessante. Para as hashtags, eu uso um aplicativo chamado Litag. Vou colocar aqui no vídeo, na barra do vídeo, para vocês saberem o nome. E é muito interessante porque o Litag ele me possibilita reunir todas as hashtags que me interessam para
fazer conexão com o meu vídeo. E eu não preciso, toda vez que eu publico uma foto, ir lá escrever cada uma por uma, né? Então eu posso ter álbuns de hashtags que quando eu me interessa, eu vou lá, copio, colo e já está lá tudo pronto. Isso facilita muito o uso das hashtags. Bom, visto todas essas possibilidades que a gente tem registrando o céu, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês fazerem parte de uma ação que o Move Cidade está fazendo. O Move Cidade coleta fotografias e depoimentos e olhares das pessoas sobre as suas cidades. Então, vamos começar a desenvolver aquela prática de registros diários com esse olhar sobre o céu da cidade de vocês. E vamos usar a hashtag Olhar para a Cidade em cada publicação que vocês fizerem desse céu. A partir disso, essa hashtag vai criar uma ponte entre todos nós que estamos fazendo esses registros e criar um grupo, né, de fotografias que a gente acessa aí do Instagram. E possivelmente o Move Cidade vai pensar ali pessoas e fotos que interessam para poder levar para o perfil do Move Cidade, falando um pouquinho mais sobre o que a pessoa quis fazer, quis olhar sobre esse céu. Então a hashtag, ela também nos proporciona isso, a gente conseguir criar um grupo de interesse sobre um determinado assunto. Porque quando alguém for lá buscar essa hashtag Olhar para a Cidade no Insta, a gente vai ver todas as fotos que já foram produzidas sobre esse assunto e também essas fotos que a gente vai começar a produzir agora com esse olhar do céu da cidade de cada um. Então, bora produzir essas fotos sobre o céu, que eu tô doida para ir lá olhar o que vocês estão fazendo. Bom, eu gostaria de falar da importância de experimentar no seu processo criativo. Quando a gente se coloca abertos a experimentar coisas novas, sejam enquadramentos, aplicativos, filtros, animações, memes, enfim. Hoje nós temos muitos recursos disponíveis. Hoje nós temos, inclusive, a possibilidade de tutoriais de diversas formas no YouTube, que facilitam a vida da gente no aprender por conta própria, né? E essa experimentação é muito importante para que a gente consiga criar coisas novas. Então, eu gostaria que a gente pensasse e exercitasse esse estar aberto a experimentar. Dentro dessas experimentações, ainda pensando na questão da natureza, que me interessa bastante, eu gostaria de mostrar para vocês um artista que é o Andy Goldsworth, que trabalha e experimenta muito as suas relações com a natureza e ele usa a matéria-prima da natureza em seus trabalhos, né? E o acaso também, o encontro, a busca por esses materiais, essas relações íntimas que ele tem com esse território da natureza ao redor dele. E nos faz lembrar também sobre Lendarte, sobre outros recursos que não são tão óbvios nesse formato audiovisual. Então vamos ver uns pedaços, uns trechos dos documentários, porque o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte. O Andy Goldsworth, ele vai para a natureza, ele busca a matéria-prima da própria natureza para construir seus trabalhos que são fugazes. Ele constrói esculturas que de um dia para o outro podem não existir, ou a natureza pode absorver elas de novo. Então ele trabalha com gelo, ele trabalha com as pedras, com as folhas, ele trabalha com as marés. E é muito interessante como esse trabalho acontece mesmo no registro dos processos que ele faz. E isso se torna um trabalho audiovisual que nos dá acesso a toda aquela natureza que a gente não alcançaria se tivesse que ir lá como espectador para ver, né? Então, o corpo, a performance, a ação com a natureza chega para nós através de um projeto, de um produto audiovisual. Vamos assistir.
When I make a work, I often take it to the very edge of its collapse. And that's a very beautiful balance. Oops. Just the idea of trying to understand colour, the colour of things, what is there, what colours are there, is very important to me. To find the most intense red or the black or the yellow or the green and concentrate it into these patches. These are just examinations of what colours are there. Because I see the world in colour. I mean, black and white photographs look great, but the point about my art is that I learn through what I'm making. I go to nature not to impose things upon it, but to feed from it, to try and understand what is going on. And colour is a very important part of that, to try and understand the nature of colour, what colour means. Bom, uma grande referência de experimentação que existe no cinema se chama Peter Greenaway. Eu poderia fazer uma trilogia de aulas só falando sobre o que o Peter Greenaway desenvolveu. Ele é um cineasta, ele também é artista plástico, e ele pensa o cinema numa sala de cinema, ele pensa o cinema no teatro, ele pensa 1001 desdobramentos de enquadramentos, de montagens, de categorizações do mundo. Então, é uma dica que eu dou de busca, de pesquisa, para vocês pesquisarem o Peter Greenaway, porque ele tem muito, muito conteúdo. Esse trabalho que eu quero mostrar para vocês, que se chama Vertical Features, ele cria um impacto visual nesse enquadramento que ele faz da natureza, mas ressaltando elementos verticais. Então, pode ser uma árvore, uma configuração da árvore na natureza, pode ser um poste, pode ser uma cerca. E vocês percebam como essas imagens que ele compõe, misturadas com a trilha sonora, vão criando um impacto visual tão grande para a gente, né? Vamos ver aí um pouco do Vertical Features. Alimentados aí de todas essas experiências que nós passamos hoje e vimos e sentimos, né? Eu gostaria de convidar vocês a um outro exercício, que é praticar essas experimentações. Temos muitas ferramentas disponíveis nas redes sociais, na internet, aplicativos como CapCut, como TikTok, como o Reels do Instagram, entre outros que vocês, jovens, devem saber, devem cutucar ali, encontrar. Temos possibilidades incríveis de, por exemplo, fazer animações, né? Você pensa, um trabalho de animação é uma coisa tão complicada e demorada, e hoje um filtro te possibilita fazer um filme todo de animação. Eu gosto de fazer minhas experiências de animação. No meu celular eu tenho um aplicativo chamado Clip, que tem um filtro de história em quadrinhos que eu adoro. Lá no meu Instagram, muitas vezes a minha cara lá é de uma história em quadrinho. Eu adoro perceber como que fica a proporção de cores nas luzes, como que isso leva a gente para um outro ambiente, né? A animação ou os filtros. Possibilidades diversas. GIFs, né? Temos muitos aplicativos que possibilitam a gente fazer GIFs animados. Então, eu gostaria que vocês não só pensassem numa possibilidade de desenvolver um filme
um vídeo, mas pensasse também nessas micropossibilidades que a rede nos dá hoje de fazer pequenas animações, bumerangues, enfim. Busque o novo, busque possibilidades que você não esperava ter, procure tutoriais, procure ir além dos seus limites que vocês têm hoje, da zona de conforto de vocês, porque esse ir além vai gerar muitos repertórios para o cinema de vocês. Bom, nessa aula nós falamos um pouco das possibilidades de criar memórias. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre as memórias do mundo, os acervos fotográficos, videográficos, os vestígios deixados por nós seres humanos e que a gente pode usar e acessar para criar histórias no cinema. Até lá!